parcela de responsabilidade. Mas só que quando o time tá bem, quando o time tá voando, a gente quer o William na seleção, Marlon na seleção, o Wallace com números expressivos, Matheus Henrique de volta à seleção, Matheus Pereira à seleção, aí a gente enche a bola dos jogadores. Quando a coisa degringola, para isso que a gente está vendo agora, aí divide para os jogadores, para a direção, para o técnico, mas quando o time tá bem, aí os jogadores, aí, pô, os caras estão voando e tal, né? Foram ao mercado, a diretoria foi muito bem ao mercado. Quando a coisa azeda, aí divide. Agora, eu dou a parcela maior de culpa aos jogadores. Os jogadores não estão fazendo o que precisa ser feito em campo. Aí, o que me incomoda? Quando tinha lá o Seabra, que sabe muito principalmente do aspecto tático, de organização, mas que era um paizão, a coisa não acontecia. Aí vem o Diniz, que é um porra louca do cacete, que fica ali do lado do gramado enchendo o saco dos caras. Os caras parecem estarem putos com o Diniz. E aí a resposta não está acontecendo. Quando é que os caras vão entrar na do Diniz e quando é que a coisa vai ser... Quando é que vai haver uma arrancada, uma sinergia para gerar resultado? Mas nem isso, cara. Agora, quando você fala de comportamento, quando você fala daquela bananice que estava em campo ontem, sinceramente, eu não posso dividir isso com o Diniz e com a direção. Não posso. Para mim, ontem está na conta dos jogadores. Daqui a pouco vocês vão falar, porque eu tenho agora uma... que ele é. Olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós já estamos voltando para a TV. Bom, há um questionamento do Valu sobre a entrega dos jogadores contratados. De todos os jogadores, na verdade. De todos os jogadores, né? Mas dos contratados porque vieram com histórico, né? E avaliações que são robustas, convenhamos, né? O Wallace, os números comprovam, o Matheus Henrique é sacanagem, né? Joga muita bola. Só que há uma queda acentuada de rendimento. Por que há essa queda? Passa pela troca de treinadores, mas com ideias tão distintas? Isso pode ser um problema? Outra coisa, você se sente bem trabalhando com um chefe que enche o seu saco, que te assedia, mas você que te maltrata, que se distrata? Veja bem, eu estou só te perguntando. Você se sente bem? Não. Porque se os caras, por exemplo, estão sofrendo isso na mão do Diniz, isso pode apontar para algo maior? Eu estou perguntando, tá? Eu não estou insinuando nada. O que eu não insinuo. O que eu tenho para falar, eu falo. Isso pode ser um incômodo? O trato do Diniz? Eu te devolvo para a pergunta, porque olha só, vamos lá. Os jogadores estão chegando agora, estão se adaptando ao clube, adaptando agora a um novo treinador. E as peças que estavam antes? E o Gabriel Veron, que mais uma vez Então pergunta na volta, a gente está voltando para a tela da Band, vou voltar. Gabriel Marques, eu fiz uma pergunta aqui sobre... as peças, né, que chegaram. As peças que chegaram. Aí há um questionamento, principalmente com elas, né? Porque chegaram com muita expectativa. Sim. E a projeção vem em cima dos números, né? Exato. Matheus Henrique joga muita bola, o currículo também, etc. Enfim, o Lautaro, a gente viu o que fez, o estrago que fez aqui no Brasil, ainda jogando ele estava no Independente Del Valle. Então é o seguinte... Por que não está virando? Pois é, eu te devolvo uma pergunta, que eu estava começando a fazer no YouTube. Por que essas pessoas estão chegando? A gente está lidando muito com a expectativa desses jogadores que acabaram de chegar, que são jogadores de currículo e tudo mais, mas e o pessoal que já estava aqui? E os jogadores, por exemplo, Gabriel Veron está desde o começo do ano e teve um jogo apagadíssimo dentro de campo, William, apagadíssimo, Marlon, apagadíssimo, depois para zagueiro. E aí, cara, tipo assim, as peças que já tem não estão ajudando. O Cruzeiro é um time que não se ajuda hoje em todas as frontes, Elton. Então, mas é o conjunto da obra, é isso que você está falando. Ontem ninguém salvou e o Aí Valu... vamos cobrar dos caras que chegaram agora? Mas não é só isso. É porque, às vezes o sentido que a gente está dando é peças importantes que chegaram não assumiram o cargo de protagonista, que eram para ser o que o Matheus Pereira tinha como cargo de protagonista... Mas também não tem sido, hein? Ok. É mais um que não tá ajudando nada. Não, gente, mas peraí, só para explicar essa situação. É só para... O que eu tô querendo dizer o Matheus Pereira, ele tem como protagonista, ele é o protagonista do Cruzeiro, a gente entende isso, ok, certo, né? Até aí combinamos. O Cruzeiro busca jogadores para fazer esse protagonismo com ele, que seria o Wallace, que seria o Mateuzinho, que seria o Lautaro, e isso não está acontecendo por lado nenhum, no momento. Mas há uma blindagem ao Matheus Pereira? Eu não acho que haja uma blindagem. Existe. Eu não acho. Eu também acho que tem. Eu não acho. Eu não acho. Peraí, certa benevolência. Peraí, não acho que haja. Benevolência é a palavra. Não acho que haja. Não acho que haja. Até eu queria discutir com vocês um outro ponto. Ontem,
pelo menos umas 5 vezes, ele foi buscar a bola nas mãos do Cássio para iniciar a jogada. Mas é a característica do Diniz. Mas agora eu te pergunto, será que o ponto pro Matheus Pereira, com gás, com a habilidade, com a facilidade que ele tem de quebrar as linhas, de pifar o centroavante, não é no último terço? Não é pegando e dando a capacidade para ele, dar uma redoma em volta dele para isso, para ele conseguir as coisas? A gente está aqui falando exatamente sobre esses problemas, porque há uma queda acentuada. Eu estava trocando uma ideia com o Valu durante o jogo, as laterais do Cruzeiro pararam de funcionar, um meio-campo que não produz, que defende muito mal, que não protege a linha defensiva e já tem um problema crônico lá na frente. Faltam jogadores decisivos. Quando as suas laterais caem de rendimento, seu meio campo não produz, os volantes não protegem a defesa que fica exposta e o adversário chega fácil e empata um jogo, faz gols no seu time, enfim, reduzindo um placar já vantajoso ao Cruzeiro, enfim, não interessa. A facilidade para chegar, aí é a parcela, para mim, do treinador. Agora, será que essa questão de, não, vamos tirar o Seabra que não tem resultado, vamos trazer um cara que é o atual campeão da Copa Libertadores, mas com ideias absolutamente diferentes. Será que isso pode ter influência? Resultado e desempenho. Só para fazer justiça, o Seabra, aí é onde eu falo e fico muito tranquilo para falar que eu olho o resultado, mas olho também desempenho, porque na queda do Seabra tem a sequência. O Cruzeiro jogou bem contra o Fortaleza, quando foi derrotado. Jogou um primeiro tempo ok, até que competiu com o Fortaleza. Contra o Vitória, o Cruzeiro jogou bem. Estou falando para além do resultado. Contra o Internacional, lá no Beira-Rio, o Cruzeiro jogou bem? Estou falando de jogos do Seabra. Contra o Atlético Goianiense, onde o Cruzeiro venceu. O desempenho foi bom. E contra o São Paulo e contra o Cuiabá também. Enfim, então tem essa questão do desempenho. Cara, vai fazer o quê? Vai trocar de técnico de novo até o final do ano? Você duvida? Ele pode dar passo para trás, não? Não. Cara, duvido. Mas aqui, deixa eu falar uma coisa. 30 dias só, Peraí, acho muito pouco. Você falou do ambiente. Todo mundo falava o que do Seabra nas coletivas, os jogadores? Maravilhas. Aí eles, maravilhoso. Aí eles fizeram, então, mesmo assim, com um trabalho excelente, eles jogaram da maneira que jogaram contra o Vitória, contra o Inter lá, perderam pro São Paulo do jeito que perderam aqui, e empataram com o Cuiabá lá. Ué, peraí. Cara, jogador não tem que determinar técnico de time em nenhuma instituição, nem na várzea. Com sinceridade, HG. Enfim.